como e quando usar os Launched Effects, ou seja, os efeitos colaterais aqui dentro do Android Studio em Compose. E aí, saberias fazer? A aulinha de hoje, pessoal, está dividida em 4 partezinhas super simples que a gente vai bater aqui um a um. E a gente vai entender um conceito muito importante, que é quando é que a gente faz uso, né, de um efeito colateral. Por que a gente precisa deles aqui em Compose? Antes a gente não precisava disso, agora a gente precisa, né? Enfim, vamos dar uma olhadinha aqui. Eu tenho esses 4 pontozinhos e eu já estou deixando tudo moidinho aqui em português para quando você bater o olho e baixar o código, ficar tudo bem fácil para você acompanhar aqui facilmente. Relaxa aí no seu sofá, esse é um vídeo de fácil digestão e depois você vai lá naquele GitHub bonitão que você vai me deixar uma estrelinha, é teu único reconhecimento que você está agregando valor, senão não tem como eu saber, certo? Então você pode ficar tranquilo aí que o código vai estar disponível para você 0800. O que são side effects e quando eles entram num jogo, certo? A propósito, pessoal, deixa eu só fazer aqui um adendo rapidinho, que é isso aqui. Ó. A gente está dando continuidade a todo o conteúdo programático do Google Path, que é um path, né, que eles têm lá, assim, um caminho, uma trilha, né, só de Jetpack Compose. A gente já fez várias coisas, né, e estamos dando continuidade aqui a tudo isso que a gente vem vendo, e agora a gente vai entrar no mérito de Launched Effects, logo em seguida a gente vai ver Remember Coroutine Scopes e por aí vai, certo? Só para você ficar ciente, se você está caindo aqui de supetão, não ficar perdido, é isso que a gente está fazendo. Então vamos lá. Quando é que a gente vai usar um efeito colateral? Um efeito colateral a gente vai usar principalmente quando a gente tem que fazer alguma coisa que foge ao escopo daquele compose, certo? A gente tem um compose que está fazendo alguma coisa e a gente tem que de repente lançar alguma coisa, fazer alguma coisa que foge desse escopo, certo? Vamos dar um exemplo aqui, um delay, alguma coisa que tem que ser lançada fora dessa thread, fora desse escopo aí, certo? Então é para isso que a gente vai usar isso aí. Está aqui descritos em português também para ficar fácil para você. Ó. Um efeito colateral no Compose é quando alguma coisa acontece fora do escopo da função que está sendo composta, certo? No caso, nosso Compose. A gente vai entender como a gente vai criar um landing page ou um splash screen, que é uma coisa que você vai precisar 100% durante o seu desenvolvimento. A maioria dos aplicativos vai solicitar isso cedo ou tarde, então é bom você já saber como é que você faz isso. E é meio complicadinho aqui, porque antigamente a gente pensava de forma diferente. A gente tinha uma tela, passava para outra, e cada tela era autocontida e podia fazer as ações que quisesse, certo? Podia reagir da maneira que achasse apropriado. Aqui em Compose é um pouquinho diferente, que a gente tem que pensar um pouquinho diferente. A gente tem que pensar em maneira assim de callback, né? A gente faz uma coisa, passa a função desejada para o Composable. Quando o Composable executa, ele altera algum valor, alguma propriedade, algum estado, e esse estado é renderizado em uma outra view, né? A gente observa esse estado e ele altera alguma coisa, certo? Exibe ou não alguma coisa, que é isso que a gente vai ver. Eu acho isso um pouquinho mais complicado, essa mudança de paradigma, de entendimento de como a gente faz as coisas, até você pegar o jeito, naturalmente. Por que usar, né, o Remember Update States? É interessante, sempre que a gente usar side effects, a gente tem que pensar se isso é apropriado ou não. E para que servem as keys dentro dos side effects? Que os side effects são funções que podem receber parâmetros, funções e por aí vai, e a gente vai entender quando é que isso é legal usar. Bem, dado que a gente tem agora contexto e a gente já respondeu a primeira pergunta, vamos primeiro criar logo de cara, ou no caso seria esse segundo ponto aqui, ó, vamos criar nossa splash screen, certo? Deixa eu mostrar ela aqui para vocês, para dar contexto para vocês. Ela vai ser isso aqui, uma coisa bem simples, onde você ia colocar uma tela, né, inicial, onde você poderia colocar algum título, alguma coisa aí, um logo, né, da sua aplicação ou da sua empresa. No caso aqui eu estou colocando apenas o logo do canal. E eu poderia também ter colocado aqui embaixo alguma coisa, né, algum texto se eu quisesse, mas eu não achei pertinente, então eu deixei apenas o logo do canal. Só para você entender isso aí. Beleza, vou colocar minha imagem aqui para o lado, para ficar mais fácil para a gente. Vamos dar uma olhadinha agora nesse componente. Percebam que todos os componentes aqui eu estou criando de maneira reutilizável, então você vai poder usar isso aí depois, né, posteriormente, quando eu disponibilizar esse componente template, você não vai querer perder isso aí, certo? Então, ó, já like, subscribe para tu não perder quando isso sair, certo? Tu vai lembrar de mim. Bem, um landing screen, onde eu estou passando um modifier. Não me canso de dizer, é sempre importante quando você está criando componentes Compose, você passar um modifier, porque cedo ou tarde você vai precisar alterar alguma coisa, e aí você tendo um modifier em mãos, você pode alterar isso. Caso você não precise alterar nada, você passa sempre o padrão aqui, o modifier igual a modifier, e aí não precisa alterar nada.
Aqui, ó, o splash wait time, ou seja, o tempo que a gente vai esperar, né, vai ficar na splash screen até a gente mudar, né, para a próxima tela. E aqui o método de callback, por isso que eu estou falando que isso aqui é um pouquinho diferente em Compose. A gente tem um componente que recebe uma função, ela vai alterar algum estado, e aí a função, ou no caso o composable de cima, o composable by, que seria a tela que está exibindo agora o nosso splash screen, né, que seria esse composable aí, que é o landing screen, ele recebe a alteração desse estado, né, ele está escutando isso aí, e ele vai entender, peraí, agora a gente já terminou a exibição do landing screen, então agora a gente vai exibir a tela de login, por exemplo, ou a tela inicial, né, a home, alguma coisa do gênero. Você tem que entender isso aí. Bem, aqui a gente vai criar uma box. Dentro dessa box, ó, tá vendo? Não tem nada de especial aqui. Vou botar a minha imagem aqui pro lado para a gente ver melhor. Deixando as letras bem grandes, porque eu sei que está vendo do celular, então já deixa teu like aí para eu entender que está legal aí para você, você está curtindo. Vou até fechar isso aqui para a gente ganhar mais espaço ainda. Pronto, ainda posso aumentar mais um bocadinho. Aí sim, a gente tem aqui, ó, esse Remember Update State, a gente vai ver já já. Vamos pular isso aqui agora, mas vamos ver primeiro o layout. A gente tem aqui o nosso box. Dentro do box a gente tem essa imagem, ó, que é esse carinha aqui que eu coloquei aqui. O Content Description dele aqui está como nulo, mas não façam isso, me canso de dizer isso para vocês. Façam isso de maneira diferente. Vocês devem descrever isso sempre que possível, que desejável, porque é uma coisa que se faz necessário, certo? Para aquelas pessoas que têm algum tipo de deficiência. Tem até um vídeo meu que explica só acessibilidade. Vou deixar o card aqui para você olhar na sequência, que é muito bacana e você vai entender por que eu bato tanto nessa tecla. Mas essa imagem aqui, ela é super simples, certo? A gente está fazendo aqui, ó, dando um size para ela, está arredondando as bordas dela e está passando aqui, ó, o nosso drawable. Tá vendo que esse carinha aqui, que é essa imagem que você está vendo aqui na lateral esquerda. Bem, dito isso, a gente vai para o nosso Launch Effect. O que é o nosso Launch Effect? Como eu falei para vocês, o Launch Effect, ó, é um efeito que corresponde ao ciclo de vida do landing screen. E se o landing screen se recompor ou o timeout mudar, o atraso não deve começar novamente. Isso é muito importante você entender isso aí, ó. O atraso não deve começar novamente. Ou seja, vamos supor que eu passei aqui 1,5 segundo de landing screen, certo? Que é o desejável pela Google. Então, se o Compose está se redesenhando, eu não quero que esse timeout comece a contar de novo, não, certo? Porque senão isso ia dar assim um lag muito grande, ia esperar muito tempo. Eu não quero que isso aconteça. Para isso a gente passa essa aqui, ó, como true, tá vendo? Que é esse carinha aqui, ó, que a gente vai entender aqui para que servem as keys no side effect. É justamente para isso. Quando você passa uma constante, no caso eu passei true aqui, isso indica que não importa se o Compose vai se redesenhar ou está se redesenhando ou se redesenhar 1000 vezes, esse carinha aí não vai ser alterado novamente, não vai ser retrigado, não vai ser reiniciado, vamos dizer assim, certo? E aí esse delay aqui, ó, ele tem que estar dentro de um launch effect, porque ele foge ao escopo. O delay é uma função que precisa de um coroutine, certo? Ele tem que ser lançado dentro de um coroutine, então por isso a gente já precisa de um launch effect. E ele acontece fora do nosso escopo, certo? Está fora do composable. E aí ele vai fazer o que? Ele vai tardar, né, essa chamada aqui, ó. Enquanto ele tiver um delay, ele não chama essa função aqui, ó. E essa função aqui é esse carinha aqui, tá vendo? Que é esse cara aqui que eu passo aqui, ó, como referência, tá? Ele aqui em cima, ó, o on time out, que vai ser o tempo de espera, né? Em quanto tempo minha tela vai ser exibida. E aí eu vou colocar o remember aqui. Pronto. Agora vamos lá, vamos entender esse remember. Por que a gente precisa desse remember? Esse remember a gente precisa, eu também estou deixando em português aqui para quando você bater aqui o olho ficar bem claro para você. Veja, isso sempre vai se referir à última função onTimeout com a qual o landing screen foi recomposto. Ou seja, imagina o seguinte, ele está se recompondo lá. E enquanto ele está se recompondo, alguém altera a função onTimeout para 2 segundos, vamos supor. Se eu não colocar isso aí, esse remember, nada me garante que quando eu chegar aqui, eu lançar esse efeito e esse carinha aqui, o delay, terminar, esse cara aqui vai ser chamado, vai ser realmente a mais nova função que eu passei para ela, a nova que seria 2 segundos. Inicialmente eu tinha passado 1,5 segundo, vamos dizer assim, mas a nova seria 2,5, e aí nada me garante que ia ser essa daí. Já se eu colocar o Remember Update State, toda vez que esse carinha se recompor, ele vai se assegurar que ele vai pegar sempre o onTimeout mais novo, mais recente que eu tenha passado. Isso pode ser algo muito importante. Aqui nesse landing screen
talvez nem faça muito sentido, mas pode ser algo muito importante se for uma função vital, que você quer que o que você mudou, né, isso se reflita na chamada. Então, seria muito importante que isso realmente fosse a mais atual, e não que você passasse uma coisa esperando um resultado e esse resultado não ocorre, né, não acontece porque ele não está pegando a função mais atual. Então, é para isso que a gente precisa desse Remember Update State, certo? E aí ele vai sempre lembrar desse carinha, então toda vez que a gente recompor, ele vai pegar o cara mais novo e vai passar para cá. Até aí tudo bem, certo? Vamos ver aqui o que é que a gente tem agora para bater. Pronto. Como criar um landing screen, a gente viu aqui, coisa super simples, né? Que eu estou criando, inclusive, deixa eu mostrar aqui para vocês, dentro da pastinha de componentes. Então, você vai ter isso aqui, ó, tá vendo? Posteriormente, à sua disposição também. Agora, para que servem os keys, né? A gente já olhou, que é justamente para isso. Se você passasse, por exemplo, esse carinha aqui, ó, eu poderia passar esse esse current on timeout aqui, ó, como parâmetro. E aí, toda vez que o launch defect fosse lançado, ele ia pegar esse carinha de novo, certo? Ia lançar esse cara de novo. E não é isso que eu quero. Eu quero passar aqui uma constante para que esse cara não seja relançado todas as vezes. Eu poderia passar unit aqui também, tá? Mas no exemplo da Google ele passou true, passou uma constante. Então, se você vê true, alguma constante ou unit, você vai entender, fica subentendido para você que o cara está querendo dizer com isso aí que essa função não deve ser relançada, né? Quando o composable for redesenhado, né? Quando ele se redesenhar aí. Bem, dito isso aí, a gente tem isso aqui. Eu criei aqui, ó, o meu preview, que eu vou mostrar aqui para vocês. Olha ele aqui, ó, bem simplesinho, certo? Que é esse cara aqui. E agora a gente vai ver como é que a gente usa isso na prática. Para isso, se você já está me acompanhando, você sabe que eu tenho um main activity aqui. Dentro do meu main activity, eu vou subir rapidamente aqui para mostrar para vocês, eu tenho um create. Dentro do onCreate eu tenho um set content, certo? Isso aqui são funções do próprio framework que a Google já nos disponibiliza. E todos os Codelabs que eu venho criando, eu vou colocar aqui. Então fica muito bacana, porque se você se interessar, se você estiver vendo um vídeo de Welcome, ou um vídeo de um Hello World, ou de Save State, você apenas comenta o código de baixo, descomenta esse aqui, roda isso aí no seu aplicativo, no seu celular ou no seu emulador, e você já vai ter só esse código isoladinho, bonitinho, que você vai poder acompanhar sem problema algum, certo? Ficou muito bacana isso aí. Fica mais fácil, você não tem que baixar 1 bilhão de GitHub por aí, um monte de projetos, né? Você baixa um projeto só, tem tudo aqui, e aí sai comentando ou descomentando, certo? E à medida que os vídeos vão saindo, eu vou colocando os links aqui, ó, porque eu quero facilitar para vocês, certo? Beleza, vamos dar uma olhadinha nisso aqui, ó. A gente tem o nosso splash screen, certo? Que esse composable eu criei aqui embaixo, a gente vai dar uma olhadinha nisso aqui. E isso aqui, agora prestem atenção, esse é o pulo do gato, aquilo que eu falei para vocês. Vejam bem, eu vou criar um estado que se chama show landing screen. Esse estado eu tenho que lembrar ele, certo? Por isso que eu coloquei aqui o remember, e ele é do tipo booleano, onde eu já inicialmente coloco ele como true. Aí o que é que eu faço? Na minha página principal, eu tenho um if onde eu estou dizendo, ó, se esse carinha for true, tu vai me mostrar um landing page. Se ele for false, aí sim tu vai me mostrar a página de login, ou a página de home, o que seja, o que for pertinente ao seu caso de uso, certo? Mas o interessante é isso aqui, ó. Vê, no landing screen, eu estou passando meu modifier, estou passando 1.5, ou seja, eu vou esperar 1 segundo e 500 milissegundos, 1 segundo e meio. E aí eu vou passar esse onTimeout. Esse onTimeout, o que é que ele é? Uma funçãozinha que reseta esse cara aqui para false. Esse mesmo carinha que eu estou recebendo aqui. Ó. Então o que é que vai acontecer? Vou chamar meu landing screen. Ele vai chamar o delay. O delay é de 1.5. Quando esse cara terminar, ele vai chamar esse carinha aí e vai setar ele para false. Quando ele seta esse cara para false, como eu estou dentro de um composable, tenho esse multiple state of, é um estado, certo? Eu estou escutando esse estado, ele entra aqui de novo e agora ele vai entender, peraí, esse cara agora não é mais true, ele é false, então eu vou mostrar essa outra screen aqui para ele, que seria a screen tela de home que eu coloquei aqui, certo? Que ele exibia a telinha de home. Nada mais, nada menos do que isso. É assim que funciona, é um pouquinho diferente, porque veja, se fosse numa tela composta por, vamos dizer assim, XML, o que é que você faria? Você teria isso dentro da tela de
vamos dizer assim, do landing screen, você teria lá, ela seria autocontida e quando ela terminasse, ela mesma ia fazer o redirecionamento para uma nova página, uma nova screen, o que fosse. Aqui não, você tem isso no início, tem um estado superior, né, um estado que você fez o hosting para cima, e aí você passa esse estado para o Composable se apresenta, faz o que tem que fazer, modifica o estado e aí ele cai aqui de novo. Quando ele cai aqui, ele vai renderizar de novo e nisso ele não vai mais exibir esse carinha, vai exibir o outro, certo? É assim que funciona. Você tem que mudar um pouquinho assim, a forma de pensar e isso é que eu estou achando um pouquinho, está me dando um pouquinho de dificuldade no início porque eu estou também migrando, né, de XML para Compose. E aí, estou tendo um pouquinho de dificuldade com isso aí, mas eu acho que é só até o cara pegar o macete, até o cara já ter isso assim bem presente e aí fica tudo muito mais fácil. E o que é que a gente vai ver no próximo vídeo? No próximo vídeo a gente vai ver Remember Coroutine Scope, certo? Que é outra coisa bacana também, muito legal e que você vai precisar também 100% no seu desenvolvimento aqui usando Compose, certo? Então, se você não quer perder esse conteúdo, like, subscribe e eu te vejo no próximo vídeo.